A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no teu coração. Eu quero dar início nesse vídeo, meu irmão, minha irmã, já direto no assunto. Como eu faço para converter a minha esposa ou o meu esposo? Como que eu faço para evangelizar o meu cônjuge, né? Essa pergunta ela é bastante recorrente no meu canal. Eu tenho recebido diversas vezes essa questão. Irmão, eu acordei para o evangelho, eu quero sair da congregação, mas a minha esposa não acordou ainda. Vários me ligam, entram em contato comigo. Irmão, não aguento mais congregar na Congregação Cristã no Brasil. Eu despertei, Deus me converteu. Essas conversões estão ocorrendo em massa. E a dúvida de todas elas é sempre a mesma coisa. Porque eles sabem que eu e a minha esposa saímos juntos. E isso é uma coisa que muitos também tiveram a graça. Eu tenho vários amigos aí que saíram junto dos seus cônjuges. Eu preferia assim, irmão. Eu ia congregar forçado. Eu até atendia, eu tinha ministério. Eu continuava atendendo o culto de maneira forçada. Por quê? Por amor à minha esposa. Eu queria que ela se convertesse. Então, primeira coisa, ore muito por ele ou por ela. É a primeira coisa que você tem que fazer. Apresentar muito em oração. E outra coisa, conhecer profundamente o Evangelho. Profundamente, irmão, é difícil, né? Tudo bem, mas pelo menos o básico, porque o Evangelho é simples. Se você já está com o olho aberto, é fácil de entender, é muito simples de compreender, para que ela venha evangelizar. Então, o processo de evangelizar é teu, tá em você. Você tem que evangelizar dentro da tua casa. E eu quero mostrar dentro da palavra de Deus, alguns pontos aqui que eu trouxe, que vão nortear você, mulher, e você, homem, a converter o teu cônjuge. Porque isso é algo que já nós temos na palavra de Deus como algo que já ocorria lá no passado. Às vezes um despertava, o outro não. Vemos lá em 1 Coríntios 7, iniciando do versículo 12 até o 15, se eu não me engano, eu vou colocar aqui na tela para você. Ali fala claramente de uma mulher que ela acordou, ela despertou, ela está caminhando com Cristo, mas o seu marido não. Ele não obedece à palavra de Deus. Essa situação era bastante recorrente no passado e até o dia de hoje. Às vezes a mulher acorda primeiro. E aí o marido não acorda. E no caso de uma seita, tudo está modificado. Toda a escritura, o pouco que ele conhece de escritura, está totalmente modificado, contorcido na mente da pessoa. Satanás fez um trabalho bastante forte na mente. E você tem que entender isso. Você deve ter empatia pelo teu esposo. Lembrar que um dia você foi assim também, não foi? Então esse é um passo importante também, ter empatia. Lembrar que um dia você também foi cego, que um dia você também foi idólatra, que você também foi amante da instituição, amava e idolatrava a CCB. Que se o marido consente em habitar com a esposa, e isso serve também para vice-versa. No passado, a mulher ela já acompanhava o marido porque era algo padrão, porque a mulher ela era como se fosse uma propriedade do marido, né? E de fato a palavra de Deus, se você for abrir em Efésios 5, Tito 2, 1 Pedro 3, você vai ver que o parecer da mulher em relação ao marido deve ser de submissão. A mulher é sujeita ao marido. Você vai entender que como deve ser os teus atributos. Vou colocar aqui no vídeo. Também Efésios 5, de 22 a 33. Ali vai falar de como a mulher deve proceder e como o marido também. Então você como homem, você tem uma missão muito forte, porque você deve ser o sacerdote do teu lar. Acordou para o evangelho, meditou na palavra, o Espírito Santo já te impulsiona para as escrituras. Então, meu irmão, você vai ter que abrir a Bíblia para tua esposa. E isso eu vou falar do meu relato pessoal. Comigo, o que aconteceu? Todo CCBano sabe que quando nós éramos CCBano, abrir a Bíblia pra gente era como se fosse uma água benta, né? Então, quando eu abri a Bíblia para minha esposa ou para minha família, eles chegaram até tampar o ouvido, cantar, pessoas vão, se trancam no quarto. Meu irmão, a coisa é forte, mas eu não deixava de evangelizar, não deixava de pregar, não. Então, uma coisa muito importante, você está orando, você conhece bem o evangelho, então agora você deve pregar. Prega o evangelho para tua esposa, prega o evangelho para tua família. Anuncia, mesmo que eles não queiram ouvir. É a tempo e fora de tempo. Ah, mas eu vou ter um problema em casa. Não, mas é a espada que Cristo trouxe mesmo. Ele veio colocar essa divisão. Meu irmão, saiba que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Como fala na palavra de Deus, 1 Coríntios 7, nós vemos lá que nós não temos como saber se a pessoa é ou não do Senhor. Mas o que nós devemos fazer? Evangelizar. E se ele já consente em habitar com você, já é um baita de um ponto positivo. Se ele aceita você deixar a congregação, você cultuar a Deus em uma outra igreja, numa igreja bíblica, claro, não vá em qualquer igreja aí, pelo amor de Deus, vá numa igreja bíblica que prega evangelho. E se ele aceita isso,
o teu cônjuge ou a tua esposa, meu irmão, já é um baita de um ponto positivo, permaneça com ele. Em 1 Pedro 3, 1 a 7 fala que às vezes sem palavra você vai converter o teu marido. Na palavra de Deus fala que a tola destrói, mas a sábia edifica. Em Provérbios, Tito 2, de 3 a 5 fala como que a mulher deve se portar, ouvindo das mais velhas. Então você tem que conviver com mulheres cristãs mais velhas. O teu convívio, irmã, com irmãs mais velhas, mais idôneas, cristãs de fato, é essencial. Então, por favor, visite uma igreja bíblica, passe a frequentar todos os encontros de mulheres que tiver, culto para as mulheres, reuniões de mulheres. Participe, não perca nada. Seja nutrida da palavra de Deus. Agora, se isso for motivo para uma separação, nós lemos aí, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus mesmo que fala, deixe que vá. Ah, mas eu amo demais ele, tudo bem, mas você ama mais ele ou o Senhor? Você vai trocar o Senhor por homem ou por mulher? Não, meu irmão. Nosso Deus e a palavra dele, ela é digna de nós não olharmos para trás. E eu cheguei a falar isso com a minha esposa uma vez. Meu amor, se você não quiser viver mais comigo, por conta do meu entendimento do evangelho, porque ela não aceitava, nós brigávamos direto, quando eu abri a escritura a coisa ficava bastante complicada, ela chorou muito. Quando ela ouviu isso aí da minha boca, ela entrou em desespero. E ela começou a fazer o quê? Orar muito e buscar na palavra de Deus, para ver se eu estava certo ou não. E esse buscar da palavra de Deus, no meu caso, no meu casamento, quero contar uma coisa aqui para você, que são dicas que serviram de muito valor para nós. Eu quero dar 2 dicas para você. Quando eu me casei, eu e minha esposa, nós criamos 2 regras. De orar todas as noites juntos e de uma das 24 horas do dia nós buscarmos a Deus de qualquer forma, seja congregando, visitando, tocando ou lendo a palavra de Deus. O que ocorreu? Na pandemia a coisa complicou, porque daí não tinha como visitar, não tinha como congregar, não tinha como tocar porque a gente morava em apartamento. O que sobrou para nós? A Bíblia. E aí eu e a minha esposa passamos a ler muito a Escritura. E isso foi algo assim crucial na conversão da minha esposa, porque ela já conhecia basicamente alguns trechos bíblicos que serviram de muita importância na conversão dela. Quando eu compreendi o Evangelho, quando Deus fez a obra comigo, eu lembrava ela dessas passagens, eu falava de Jesus para ela o tempo todo, eu falava do comportamento de Jesus, eu abria a Bíblia o tempo todo, entrava em Romanos com ela, Gálatas, e ela começava a se revoltar. Meu irmão, a princípio, eu parecia que não via mudança nenhuma nela, mas eu não sabia, a semente estava sendo plantada. Num dado momento, quando ela estava sozinha, lendo a palavra de Deus, num culto online, ela viu um dos irmãos que ela mais amava, de uma mecha branca, assim, atendendo o culto online, ele pregar heresia e perturbar ela fortemente com aquela pregação. E ela ficou assim, meu Deus do céu, o que esse homem está falando? Ela entrou em desespero, começou a chorar e falar, Senhor do céu, não é possível que o Vitor está certo. Não é possível que o meu marido está certo. E a partir daquele dia ela começou a dar razão para mim. Então, uma coisa bastante importante também, eu falava muito de Jesus para ela. Eu já falei isso e repito. Inclusive mostrando até em filmes que mostram a história de Jesus, séries, né? Como The Chosen, por exemplo, a primeira temporada. E ela inerte, eu chorava por Jesus Cristo. Ela nada acontecia, ela começou a entender que de fato ela não tinha amor a Cristo. Ela não entendia quem era Jesus. Quando ela compreendeu que ela não conhecia mesmo Jesus, ela começou a dar ouvido para mim. E eu preguei para ela, e foi evangelho, e foi leitura de Bíblia, até que eu ganhei minha companheira. A minha amiga se ajuntou do meu lado e nós passamos a lutar junto, a batalhar juntos. Então, meus irmãos, todos nos rejeitaram. Toda a nossa família deixou de estar conosco no começo. Hoje em dia, a gente até às vezes sai junto, come no almoço, no aniversário, mas alguns até hoje não falam conosco, não nos ligam. Para eles, eu não sei se a gente existe ou se não. Eu fico até preocupado se eu posso fazer uma visita ou se não. Mas, meu irmão, evangelize. Você deve evangelizar. A tua parte você tem que fazer. E saiba que para Deus nada é impossível. Eu era CCBano roxo. Meu irmão, vai pesquisar. Procura aí pessoas que me conhecem. Se quiser meu WhatsApp, eu passo para você. Então você vem congregar aqui. Vá no Jardim Cristina, no Uberaba, em Curitiba, Paraná. Vá também em todo o bairro, região do Uberaba. Aqui em Curitiba muita gente me conheceu. Pergunta para eles quem era o Vitor. Meu irmão, ninguém tem um A para falar de mim. Graças a Deus, eu nunca dei motivo nenhum para alguém falar de mim. Eu andava segundo as regras da instituição. Eu cria que aquilo lá era tudo por Deus.
eu obedecia tudo aquilo, eu era extremamente obediente, rigoroso, visitava muito, dava carinho para as pessoas. Então eu não tenho nada para me envergonhar, graças a Deus. Não que se eu tivesse, teria algum problema, né? Porque Deus escolhe as coisas vis deste mundo e as coisas que não são para aniquilar as que são. Mas eu me sinto como um Paulo, né? Que era extremamente guardador das leis ali dos fariseus, mas Cristo achou por graça de salvar um homem tão hipócrita como ele era. E eu fui salvo pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E outra coisa importante também, meus irmãos, para nós que somos idólatras da congregação, se não quebrar o ídolo, a coisa é difícil, o evangelho não entra. Então, você deve assistir muitos vídeos dos evangelistas ex-CCBs. É muito importante ouvir evangelistas como Paul Washer, Paulo Júnior, vários outros pregadores aí que são evangelistas maravilhosos, né? O Hernandes Dias Lopes, o Augusto Nicodemos, Luciano Subirá. Tem muitos irmãos maravilhosos no evangelho que fazem um serviço maravilhoso na internet, mas você deve priorizar, meu irmão e minha irmã, os ex-CCBs evangelistas, que chamam aí de críticos. Meu irmão, maratona esses vídeos, assista o vídeo lá do Libertos, lá em Cristo, daquele irmão que era diácono da congregação, assista os meus vídeos, assista o vídeo lá do Fernando do Caminho Damasco, o Josafá Agra, meu irmão, maratona esses vídeos. Por quê? Isso vai te dar argumentação, porque o pastor de outra igreja ele não sabe o quanto a congregação era perigosa, o quanto ela distorceu a mente do fiel. Os jargões CCBanos, eles não entendem, mas nós que fomos da CCB, nós temos condição de te dar um conteúdo, de ir na palavra de Deus ponto a ponto e desmascarar a mentira de Satanás. Desvendar toda a arte das trevas que foi feita na tua mente, né? E na mente daquele que você deseja evangelizar. E mostre a diferença, né? Não que isso seja algo que você vai forçar, mas depois de enxertados na videira, a seiva vai começar a passar. A palavra de Deus vai começar a fluir dentro de nós. O Espírito Santo vai nos modificar. E o fruto vai aparecer. O fruto aparecendo, meu irmão, a pessoa na tua casa vai perceber, opa, pera, minha esposa tá diferente. Ela era respondona, ela era briguenta, ela era uma mulher totalmente maluca, mas hoje ela tá tão diferente. Ela tá modificando, as vestes dela estão mais prudentes, ela tá sendo mais honesta. O marido, ele de igual forma, nossa, que bom pai que virou meu marido, como tá trabalhador, como ele é protetor do lar, como... E você, marido, vai pregar Cristo para ela sendo Jesus, dando a sua vida pela tua esposa, mostrando para ela que você quer prover para ela a melhor vida possível, assim como fala, né? O próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que aquele que casa, ele cuida das coisas do mundo para agradar a sua esposa. Então, é natural, não que a gente ame o mundo, não podemos amar o mundo, mas buscar os recursos, né? Buscar dar uma vida digna, boa para a tua companheira. E isso tudo, irmão, essa transformação que eles vão ver dentro da casa é o que acontece com a minha esposa. Quando ela viu o evangelho, a transformação em mim, ela falou, não, peraí, isso realmente é da parte de Deus. Porque meu marido era uma pessoa totalmente fariseu mesmo, sabe? Era uma pessoa ignorante, ela não tinha esposo quase, vivia na igreja. Então é uma coisa que essa transformação, ela de fato foi importantíssima na vida da minha esposa. Então, meus irmãos, esse é o meu vídeo, esses são os conselhos que eu gostaria de te dar. Eu peço que você medite nesses trechos que eu trouxe. Vou repetir novamente. 1 Coríntios 7, 12 a 15. 1 Pedro 3, 1 a 7. Tito 2, 3 a 5. E Efésios 5, 22 a 33. Leia completo, não leia só esses trechos que eu estou falando, para você entender um pouco do contexto. Mas se você ler só pelo menos esses textos, você meditando neles e buscando estar dentro daquilo que a palavra de Deus determina, e essa busca vai ser natural, porque o salvo, ele já produz obras boas naturalmente, é o poder do Espírito Santo se manifestando nele. A honra e glória é somente de Deus. Fica com Deus, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua graça, o seu amor. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.